Eles já sabem. Já. Beleza, beleza? Belezura, belezura. Então, a gente vai corrigir hoje aqui o nosso simulado. Depois dessas palavras aí nossas, dos monitores, desejando uma excelente prova para vocês. Então, a gente vai corrigir aqui o simulado da Larissa versus padaria doce de leite, que vocês fizeram, foi o último simulado. Vamos lá, ó. Então, eu já deixei aqui o simulado aberto e uma folha de rascunho para a gente lembrar da contestação, tá? Então, João, fica com o remissivo na mão aí. Em 6 de outubro de 2022, Larissa ajuizou reclamação trabalhista em face de Padaria Doce de Leite Limitada, distribuída perante a 28ª Vara do Trabalho de João Pessoa, sob o número tal. Então, linha do tempo, sempre para você identificar a peça, pensa na linha do tempo. Ela ajuizou a reclamação trabalhista, já tem o número do processo, e aí ela vai fazer as alegações, né? Larissa menciona que foi admitida na empresa em 8 de janeiro de 2013, data de admissão, ó, bem tranquilinho, na função de confeiteira, tá aqui, confeiteira, com um salário de R$ 2.900, tá aqui também. Então, eu vou colocar lá na minha folha de rascunho. Outra dica, na hora da prova, faz a sua folha de rascunho em paz. Não fique estressado, acelerado. Faz tranquila a folha de rascunho. 8. Não adianta você fazer estressado e não conseguir terminar, não entender o que está escrito depois, na hora do nervoso, né? Então, faz em paz já. Você já treinou bastante. Confeiteira. 2.900, ó. Vai fazendo assim, ó, né? Tranquilinho. Você vai sentindo segurança conforme você desenvolve o rascunho. Alegou que trabalhava de segunda a sexta, das 6 às 14, com uma hora de intervalo intra-jornada. Tá, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Então, se ela trabalhava das 6 às 14, conta no dedo, não tem vergonha. Fazendo 1 hora, ela trabalhava 8 horas e ainda fazia o intervalo. Então, tá certa a jornada dela, né? Ó, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2. Trabalhava 8 horas, então mais de 6 horas, e aí fazia 1 hora de intervalo intra-jornada. Então, a jornada dela efetiva era de 7 horas. Então, aqui, pessoal, ó, não tem problema de hora extra, não tem problema de intervalo. Lembra, ó, hora extra, intervalo intra, não vai ter intervalo inter e também não vai ter adicional noturno aqui. Então, essa jornada aqui está correta. É a alegação dela. Ela alega que aos sábados ela trabalhava das 6 a meio-dia com 10 minutos de intervalo intra. Aqui, provavelmente, ela vai pedir alguma coisa, né? Ó, das 6 a meio-dia, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ela trabalhava 6 horas com 10 minutos de intervalo. Quem trabalha mais de 4 até 6 horas tem que ter pelo menos 15 minutos de intervalo. Ela fazia 10. Então, vamos colocar essa informação na nossa folha de tese? Depois a gente vai conversar sobre essa história aí, que vocês estão falando que podia reduzir isso aqui. Calma aí que eu chego lá. Então, vamos aqui, ó. Trabalhava, vamos por partes. Das 6 até meio-dia, então 6 horas, com 10 minutos de intervalo. Quem trabalha 6 horas, mais de 4, passou de 4, deu 4 horas e 1 minuto, já tem que fazer 15 minutos de intervalo, tá? Então aqui ela fazia 10 minutos. Ela alega, vamos ver se ela vai pedir alguma coisa. Que havia combinado de viajar com as amigas por ocasião de um feriado nacional, ia viajar no 7 de setembro. Porém, precisou trabalhar nesse dia e folgar em outro dia, já que a empresa determinou a troca de feriado. Vamos colocar aqui. A empresa determinou a troca de feriado. Ela ficou brava, né? Falou, putz, já tinha marcado tudo. Olha lá. Então, vou riscar aqui só para. Alegou que em seu uniforme estavam estampados logomarcas de empresas parceiras, bem como fotos de bolos e rosquinhas comercializadas pela reclamada, razão pela qual sentia sua imagem violada. Então, ela sentia a imagem violada em razão de estampas.
de fotos e de parceiros também, né? Isso. E de outras logomarcas, vou colocar assim. Aí, ó. Alegou que, além de confeiteira, às vezes realizava a função de cozinheira. Então, vamos ver se ela pede alguma coisa com relação a isso. Além de confeiteira, realizava a função de cozinheira. Opa, ok. Procurado pelo sócio da reclamada, senhor Juca Pão, que lhe trouxe a convenção coletiva da categoria, você constatou que havia previsão para troca de feriados. Então, vamos lá. Previsão na convenção para troca de feriados. Qual que é a tese de feriados? Aqui. Havia previsão na convenção coletiva para essa troca. Aqui ele já está te dando uma dica. A convenção coletiva pode ou não pode determinar a troca do feriado? Ele só falta a prova de falar assim: vai lá no 611 e dá uma procurada se essa convenção está correta ou errada. Ai, professora, mas tem um artigo de um decreto, não sei da onde. Gente, mas aqui o examinador ele está dando indícios que ele quer que você fundamente alguma coisa relacionada à convenção. Havia previsão da convenção para essa troca. Será que a convenção pode prever essa troca? Então, eu vou explicar para você por que, que eu tomei a decisão de considerar o 611 aqui, só. Tinha um decreto que fala lá que a empresa pode fazer a troca. Pode ser que na prova, se cair essa tese, ela nunca for cobrada, pode ser que se ela fosse cobrada, pode ser que a OAB aceitasse aquele decreto. Pode ser. Eu vou abrir o decreto e vou te mostrar. Mas aqui o meu objetivo é forçar você a ir no 611. Eu quero que você verifique lá, porque toda a prova da OAB, gente, eles têm colocado uma tese do 611. Então eu quero que você verifique lá se a convenção pode autorizar essa troca. Então, um aluno que não foi no 611 aqui, eu não pontuei. Eu dei uma de FGV aqui, eu não pontuei. Aí, se você quiser, você recorre. Então, qual que é a minha sugestão para você? No caso, nesse caso aqui, caiu assim, você foi lá no decreto, achou um decreto que está falando que pode trocar. Se está falando de acordo e convenção coletiva, procura também no 611, para você deixar isso completo lá. Porque, gente, a FGV, às vezes a gente recorre e eles falam que não vão pontuar. Ah, não vou pontuar porque eu entendo que a tese está falando de convenção coletiva de trabalho. Então, aqui, por segurança, e foi esse o objetivo, que você buscasse lá no 611 para ver se haveria possibilidade de troca em razão da convenção coletiva. E fique esperto, porque em todas as provas anteriores tem caído tese do 611. Não, eu não lembro agora de cor qual foi, Esther, mas caiu. Eu não lembro se foi na questão, eu não lembro se foi na peça, agora eu não lembro de cor. Mas caiu alguma coisa relacionada à convenção coletiva. Sempre tem caído. Ah, não pode reduzir FGTS, não pode suprimir férias, não pode suprimir o terço de férias. Aqui, é possível fazer a troca do feriado. 611A e B é um artigo que você leva na manga para a prova. Você chega lá e pensa, ó, esse artigo aqui pode ser que eu use. Já na manga. É igual 186927, aquele do nexo de causalidade. É outro também. Você já vai com ele na cabeça. É igual o artigo do dano moral. Vira e mexe e vem alguma coisa de dano moral. Então, você já tem que ter uma base desse artigo, certo? Mas vamos seguir aqui. Então, aqui a convenção dizia que podia trocar, bem como para a convenção também autorizava a supressão do intervalo entre a jornada. Então, são duas coisas que você vai procurar no 611A. Ó, trabalhava das 6 até as 18, das 6 até meio-dia, com 10 minutos de intervalo. Aqui, gente, a convenção ela autorizava reduzir o intervalo intra. Vamos colocar aqui, ó. Autorizava reduzir o intervalo intra-jornada.
Aqui você entende que a convenção está se reportando a esse intervalo aqui das 6 até meio-dia? Porque é esse que ela está reclamando, né? O outro intervalo dela era regular. Ó, o primeiro intervalo que ela fazia, que era aqui, ó, das 6 às 14, com 1 hora de intervalo, isso aqui era regular. O que está irregular aqui é esse das 6 ao meio-dia, que ela fazia só 10 minutos de intervalo. E aí, qual é a margem que você tem aqui? Ah, eu tenho uma convenção coletiva que me autoriza essa redução. Mas o que, que a convenção coletiva autoriza você a reduzir? Qual é o intervalo que ela autoriza você a reduzir? Ela autoriza você a reduzir esse intervalo de 15 minutos aqui para 10 minutos? Calma que eu chego aí. Eu vou voltar aqui nessa tese, tá? Só estou batendo um papo, mas eu vou voltar nessa tese. Juca Pão contou também que na data da demissão, Larissa brigou com Mayra, funcionária do RH, porque os valores pagos estariam supostamente errados. Com raiva, jogou contra a parede um tablet que custou R$ 6.000. Então, ela causou um prejuízo para a empresa. Vamos colocar aqui, ó. Jogou um tablet de R$ 6.000 na parede. Causou um prejuízo e você vai querer cobrar esse prejuízo através de uma reconvenção aqui, tá? Agora, gente, por isso que a contestação é fácil, né? Porque quando vem, principalmente, às vezes a OAB coloca os pedidos no final, às vezes ela coloca no decorrer da peça, como nós fizemos também, exercícios. Mas quando ela coloca assim no final, aí é boi, sabe aquela expressão, é boiada? Fica mais fácil ainda, né? Então ela está pedindo 15 minutos de intervalo referente ao trabalho aos sábados. Aí você vem aqui, ó. Ela trabalhava das 6 até meio-dia, ela trabalhava 10 minutos. Esquece a convenção coletiva, esquece. Se ela trabalha 10 minutos e ela tem que trabalhar 15, quanto é que ela tem que pedir aqui? Não é o período suprimido? Ela teria que pedir 5 minutos. Ela pediu 15 minutos, ó. Então, o que está errado aqui? Ela fez o pedido de 15 minutos e não de 5. Vou colocar aqui, ó. Tem direito. Eu já chego na convenção, calma, não estressa. Ao período suprimido de 5 minutos. Porque fazia 10 minutos. Ela pede 15. Ela faz o pedido. Se ela faz o pedido aqui, não tem preliminar de inépcia. Então, ela fez a alegação, ó. Falou da convenção, inclusive, e fez o pedido. Então, a sua resposta aqui é: o pedido não merece prosperar, porque, na verdade, ela tem direito só ao período suprimido de 5 minutos, porque os 10 minutos ela já fazia, tá? Vou seguir. Adicional de periculosidade de 30% sobre o salário base. Com base em quê? Em qual alegação? Não tem alegação. Aqui, gente, inépcia. Ela faz o pedido sem a causa de pedir. Pleiteou adicional de periculosidade sem atribuir causa de pedir. Aqui, preliminar de inépcia, 337, inciso 4, artigo 330, parágrafo 1º, inciso 1, 2, lá, aquele que fala que se não tem pedido, nem causa de pedir, ele vai ser inépcia, certo? Todo mundo consegue identificar a inépcia aqui, gente? Sem problemas? Johnny? Sim. Aqui, hora extra, porque foi obrigada a trabalhar no feriado nacional. Então, ela está falando que não podia trocar, ela está reclamando dessa troca, a empresa determinou o feriado, ela fez o pedido de hora extra. Então, fez o pedido. Pediu hora extra. Vamos colocar assim, ó. Pediu hora extra. Fez o pedido. Danos morais em relação à violação de sua imagem. Essa aqui é uma tese fácil, né, gente? Porque a gente sabe que quem define as vestimentas da empresa é a própria empresa. Então, o funcionário não tem direito a danos morais aqui. Ela sentia a imagem dela violada. Quem define as vestimentas, aqui, vou colocar assim, ó, pediu danos morais. A resposta, quem define a vestimenta é a empresa. Claro que aqui você pode abrir em uniforme. Você vai achar lá tranquilamente essa resposta. Tese boba.
plus salarial em razão da função de cozinheira que exercia às vezes. Qual que é a resposta aqui? Ó, cadê o plus salarial? Aqui. Além de confeiteira, realizava a função de cozinheira. Pleiteou plus salarial. A resposta é que a função de cozinheira e de confeiteira são funções ali parecidas. Então, ela se obriga a tudo aquilo que está relacionado ao contrato dela. Nós fizemos teses assim também, artigo 456 lá da CLT, parágrafo único. Então, ela se obrigou a que ela não vai ter direito a plus salarial. Ela fez o pedido, então vou colocar aqui, ó, não tem direito, porque se obrigou às funções, vou colocar as funções relacionadas ao contrato. Veja, são funções parecidas. Ela era confeiteira. Você está defendendo a empresa, né, também. Então, você tem que partir dessa premissa. Ela era confeiteira, de vez em quando ela cozinhava. Você está defendendo a empresa. O que você vai falar? Qual que é a tese? A função estava relacionada com aquilo que ela fazia, certo? Caiu na última prova, né? Caiu na última prova, foi? Caiu essa daqui. Era exatamente isso, né? Que eles queriam, ele queria um plus salarial por ser digitador, só que ele trabalhava com inventários lá, ele era como se fosse um assistente administrativo lá que lançava os dados. Então, a digitação estava inserida na função dele. Ele ia lá, organizava as planilhas, e digitava. Então, estava dentro da função dele. Então, ele não tem que receber plus salarial por isso. É a mesma história aqui. Ela é confeiteira, de vez em quando ela cozinha, gente. Pô, você é confeiteiro, você não vai ligar o fogão para cozinhar, para fazer alguma coisa? Vai. Tá dentro ali da sua função, tá inserido. Então, tese também simples aqui. Ao consultar o processo, você constatou que Clarissa não havia liquidado os pedidos. Aqui você tem que saber que é inépcia. Não liquidou os pedidos. Preliminar de inépcia, tranquilamente, ó. Larissa não liquidou os pedidos. Lembra? Vício na petição inicial, inépcia, artigo 337, inciso 4º do CPC, não precisa saber de cor, não tem problema. E aqui 840, né? Parágrafo 1º da CLT. O pedido deve ser certo, determinado e com indicação do seu valor. Então, peraí, deixa eu só organizar aqui, que eu tenho... Às vezes eu tenho um pouco de toque com formatação, vocês já repararam, né, gente? Da CLT. Pronto. Com relação ao plus salarial, a funcionária já havia. Ah, então, e com relação ao plus ainda, ela já tinha feito um acordo em outro processo movido contra a mesma empresa. Então, vamos lá no pedido de plus. Cadê? Cadê? Além de confeiteira, realizava a função de cozinheira. Pediu plus salarial. Aqui a gente vai alegar que ela não tem direito porque ela se obrigou. A gente se alega no mérito. Isso aqui se abre a tese de mérito. E além disso, com relação a essa tese, ela havia feito. O que é isso aqui, gente? Que preliminar é essa? Acordo em outro processo. Que preliminar é essa? Coisa julgada. Coisa julgada. Fez um acordo, o acordo transitou em julgado, Josiane, porque foi feito na audiência, aí transitou em julgado, e aí ela vai falar, ó, como foi feito um acordo com relação a esse pedido, eu quero que extingue sem resolução do mérito. Aqui o número da reclamação trabalhista, onde foi feito o acordo, e aí ela ainda sinaliza que já transitou em julgado, tá? Ó, o que eu quero te passar? Qual que é a mensagem que eu quero te passar na aula de hoje? Se você tiver calma, calma, tranquilidade, para fazer uma boa folha de rascunho, a sua prova vai ser melhor entregue. Você vai conseguir desenvolver a prova melhor. Tenha calma para fazer a folha de rascunho, porque é que você acha que você não começou ainda. Mas a folha de rascunho é meio caminho andado, porque a partir daqui vai ficar mais fácil de você pegar o remissivo, de você procurar os artigos. Então tenha calma. Não adianta você querer fazer isso aqui. Ai, meu Deus, achei 3 teses, deixa eu começar a escrever. Não, vai tranquilo, organiza. Se você já lembrar da tese, você já até pode procurar lá no remissivo, pode colocar o artigo, já até pode ir pensando nas respostas aqui, tá? E aí a gente vai para o passo 3. Aqui a gente tem estrutura. Então, estrutura de contestação, né? Preliminar de mérito, prejudicial de mérito,
mérito, reconvenção, se houver, aqui tem, e requerimentos finais. Preliminar de mérito, prejudicial de mérito, mérito, reconvenção, se houver, e requerimentos finais, aqui. As preliminares de mérito aqui são as que estão no 337 do CPC, e você pede a extinção do processo sem resolução do mérito. E aqui você combina com o 485, lembra? Às vezes o 485 vai sair no espelho, às vezes pode ser que ele não saia, pode ser que ele também nem saia no espelho, mas por segurança, o 337 casou com o 485 do CPC. Então eu gosto de colocar os dois aqui. Prejudicial de mérito, artigo 11 da CLT, mais artigo 7º, né? Não é o 7º, 29 da CF. Aqui pode ser bienal ou pode ser quinquenal. Tanto faz, você vai procurar. Você vai pedir a extinção do processo aqui com resolução do mérito. Aqui eu combino com o 487, inciso 2. Mesma coisa. Às vezes o 487 sai no espelho, às vezes ele não sai, mas o importante aqui, gente, não é nem o 487 muito. O mais importante aqui é você colocar as teses, os artigos da prescrição, né? O artigo 11, o artigo 7º, é o mais importante, tá? No mérito, você vai fazer o fato, o fundamento, e vai pedir a improcedência do pedido. Reconvenção, eu já vou estruturar para você. Eu vou fazer as teses de mérito primeiro, daí na hora de fazer a reconvenção eu estruturo para você, beleza? Pode ser? Reconvenção a gente chega aqui. Requerimentos finais. Palavra-chave aqui, acolhimento das preliminares para. Acolhimento das prejudiciais para. No mérito, a improcedência dos pedidos. Aí você vai pedir aqui, né? Honorários, 791A da CLT e as provas. Por quê? São de provas. Por que provas? Prejudiciais. Porque você está numa contestação, você também quer provar. Você, lembra da linha do tempo? Você está na fase de conhecimento, que nada mais, nada menos é. O juiz tem que conhecer os fatos. Então, eu também, como empresa, né, vou trazer os fatos para o juiz conhecer. Se você parar para pensar, esse aqui é o passo 3 já, gente. Se você parar para pensar e olhar para essas teses aqui que a gente fez, vamos ver o que, que é muito difícil e o que, que é muito fácil, ó. O que podia te confundir aqui? Essa daqui do feriado, essa daqui do intervalo, a gente vai conversar já. Essa daqui do feriado, o problema é que teve aluno que não buscou no 611A. Só que, pessoal, de novo, eu vou repetir. Se eu estiver falando de convenção coletiva e acordo coletivo, vai lá no 611A para ver se pode fazer tal coisa. Então, eu vou considerar como uma tese média. Sentir a imagem violada em razão das estampas. Tese fácil. Dano moral, você sabe que a responsabilidade do uniforme é do empregador, do que vai colocar no uniforme, né? Estampa, logomarca, é do empregador. Procurando no remissivo uniforme a que você chegava. Lembrando que a responsabilidade pela higienização do uniforme é da parte, é do empregado. Quem lava o uniforme? Você, né? Você lava o seu uniforme. Salvo se for algum uniforme, alguma atividade muito específica. Sei lá, alguma atividade que você lide com produto químico, que você lide com material contaminado, né? Aí sim, aí é responsável. Então, aqui, ó, vamos colocar como tese ok, ó. Tese ok. Essa daqui, além de confeiteira, era também cozinheira e pediu plus salarial, e ela não tem direito, também ok. Porque nós fizemos e é a mesma tese do último exame, inclusive. Essa do acordo, coisa julgada. Já fez acordo em outro processo. Não pode perder preliminar no 337. Reconvenção, você vai ter que lembrar da reconvenção. Periculosidade sem causa de pedir, inépcia. E não liquidou os pedidos, inépcia de novo. Então, gente, pode ser que a grande dificuldade aqui estivesse nessas duas primeiras teses, tá?
Essa daqui, ó, ela determinou a troca do feriado. Lá no 611A está escrito que é possível fazer essa troca. Então, você vai falar que a troca foi correta, porque prevista no 611A. E essa primeira aqui, quando você abre o 611A, porque nessa primeira ele também está falando de convenção e acordo coletivo. Então, quando você abre o 611A, vamos lá nele, ó. Ele está aqui, ó. Intervalo, ele está falando que aqui pode mexer, né? Ó, a convenção coletiva e o acordo coletivo têm prevalência sobre a lei. Quando ele trata de intervalo intra-jornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Então, aqui, eu posso reduzir o intervalo quando a jornada é superior a 6 horas. Eu não posso reduzir o intervalo quando a jornada aqui ela era de 6, né? Ela era de 6 horas. Pode ver aqui, ó. Intervalo intra-jornada, respeitado o limite mínimo de 30 para jornadas superiores. É mais ou menos assim, ó. Você trabalha 8 horas, tem que fazer 1 hora de almoço. Nesse caso, se tiver acordo e convenção coletiva, você pode reduzir para 30. Só que aqui, no meu caso, ela trabalhava 6. Então, quando ela trabalha 6, ela tem que fazer 15 minutos, ponto final. A convenção coletiva aqui, ela não pode mexer. Ela só pode mexer quando a jornada é superior a 6, que aí ela mexe para no mínimo 30. Porque se fosse assim, gente, eu ia colocar assim, ó, que tinha aqui uma convenção coletiva sobre esse ponto aqui, reduzindo a jornada para 1 minuto. E se fosse assim, ó, 1 minuto? A convenção coletiva, ela trabalha 6 horas, ela tem que fazer 15, tem uma convenção coletiva reduzindo para 1. Pode? Não, não pode. Não existe previsão legal nesse sentido. Então, aqui, basicamente, a tese era você falar que ela não tinha direito aos 15 minutos, mas sim ao período suprimido, de 5 minutos. Só isso. Ela trabalhava lá 6 horas, nos termos do artigo 70 e pouco lá da CLT, quem trabalha até 6 horas tem 15 minutos. Ela fez 10. Então, nos termos do 71, parágrafo 4º, ela tem um período suprimido. Deu para entender? Por que eu não vou falar de por que eu não vou falar que é possível reduzir aqui? Sim ou não? Deu para entender o que eu expliquei, gente? Vamos fazer, como é que é aquela tabelinha do intervalo, ó, só para ficar mais claro ainda para você. Ó, quem trabalha até 4 horas, mais de 4 até 6, e mais de 6 até 8. Quem trabalha até 4 horas tem 0 de intervalo, não tem intervalo. Mais de 4 até 6, 15 minutos. Mais de 6 até 8, 1 hora. Aqui, ó, salvo se houver acordo ou convenção coletiva. E nesse caso, possibilidade, pode cair na tua prova, né? De reduzir para 30 minutos. Artigo 611A, até 2 para estender. Pode também, Bianca, mas é difícil de cair. Geralmente ele cai falando da redução, mas é possível estender também. Quer ver, ó? 30 minutos, intervalo intra-jornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Então, tá aqui, ó. Ela é de 1 hora, salvo se houver acordo ou convenção coletiva, possibilidade de reduzir para 30 minutos. 611A, inciso 3. Certo? Essa é a tabela que vocês vão levar para a prova. Então, aqui, como ele trabalhava 6 horas com 10 minutos, você entra nessa coluna aqui, ó. Ele tem que fazer 15 minutos. Ele fazia 10. Então, ele tem o direito ao período suprimido de 5 minutos. O problema é que ele pede 15 minutos. Então, você vai pedir o quê? Para o juiz pagar só os 5 e não os 15. Tá bom? E a troca de feriado, ela aparece aqui no 611A também. Eu já vou mostrar para você, ó. Eu não sei em qual que é o inciso que tá. Deixa eu pegar aqui. 611A, ele autoriza a troca de feriado. Cadê, gente?
Alguém usaram o 611A também, ó. Possibilidade de troca de feriado. Então, teria que vir para cá. Se você usou lá o decreto que fala lá do feriado, pode ser que a OAB considerasse. Eu não considerei, porque eu quero forçar você a lembrar do 611A, tá bom? Gente, basicamente, eu vou fazer a peça, mas basicamente é isso. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Se ficou alguma dúvida nessa questão do intervalo, ou então da troca de feriado, ou das outras teses. O que é o parágrafo terceiro? Deixa eu ver aqui. O parágrafo quarto é o período suprimido, né, Carla? A Carla está com uma dúvida aqui perguntando se o artigo 71, parágrafo terceiro, não caberia. Eu vou abrir aqui. Não, não, porque eu não estou falando de Ministério do Trabalho aqui. Eu estou falando de acordo e convenção coletiva. Aqui, o parágrafo terceiro, ele está falando assim, ó, isso aqui eu acho difícil de cair, isso aqui já é meio ultrapassado aqui entre nós. Ele fala assim, ó, que o Ministério do Trabalho, ele pode reduzir o período de alimentação, e aí ele não entra mesmo no quesito se é 1 hora, 8 horas, 6 horas ou 4 horas, né? Não, ele entra assim, Carla, ele fala aqui, ó, o limite mínimo de 1 hora, então ele também está se referindo a essa coluna aqui, ó, mesmo se for redução do Ministério do Trabalho. Ele autoriza a redução pelo Ministério do Trabalho nessa margem de mais de 6 até 8. Porque ele fala assim, ó, o limite mínimo de 1 hora para repouso poderá ser reduzido. E aí ele fala assim, Carla, ó, que tem que ouvir o serviço de alimentação de previdência social, primeiro critério. E outro critério, tem que ter refeitório na empresa e ainda por cima os empregados não podem estar fazendo, não podem fazer hora extra. Aqui nessa peça, primeiro, ele não fala do Ministério do Trabalho. Ele não fala do Ministério. Aqui ele fala do Ministério do Trabalho. Ele não fala do Ministério do Trabalho. Ele não fala se a empresa tem refeitório. E ele fala do acordo da convenção coletiva. Então, ele está te jogando lá para o 611A. E a tendência é que as provas falem cada vez menos do Ministério do Trabalho e cada vez mais da convenção e do acordo coletivo, porque hoje é o que se utiliza. Então, o parágrafo terceiro aqui não tem nada a ver, certo? Não se adapta aqui, não se encaixa, não se enquadra. Mais alguém? Sobre a lei 10.101. Então, vamos abrir a lei, calma aí. Aqui o pessoal vai brigar comigo. Daí vai falar, professora, você é arbitrária igual a FGV. Não é, gente, é que a prova está falando de convenção coletiva. 10.101 de 2000, né? Pode ser, vou repetir. Qual que é o artigo dessa lei aqui, Alessandro, que vocês colocaram? Sexto. Sexto. Ó, aqui ele está falando, ó. Até entendi quem usou esse, de verdade, ó. Na fixação, não, que é parágrafo, peraí. Até recorreria para o aluno que usou esse aqui, faria o recurso para o aluno que usou esse artigo aqui. Mas tenho certeza que sairia no espelho o 611A. Por quê? De novo, porque na prova ele fala sobre convenção coletiva. Então, fique esperto. Falou sobre convenção acordo coletivo? Vai lá no 611A. Ah, mas eu achei aqui um decreto que também se encaixa. Complementa. Certo? Você tem 5 horas para fazer a prova. Por isso que eu falo, não entrega a prova rápido. Vai, olha direitinho, com calma. Ele fala aqui, ó, fica autorizado trabalhar aos domingos nas atividades do comércio em geral, observada a legislação municipal. Primeiro que aqui ele está falando de comércio, porque o parágrafo único faz referência ao artigo 6º. Então, ele está falando de comércio. Aqui, daria para a gente falar que nós estamos no comércio? Nós estamos falando de uma padaria. Tá, até daria. Daria. O repouso semanal remunerado deverá coincidir pelo menos uma vez no período máximo de 3 semanas com o domingo, blá, blá, blá. Onde é que tá, Alessandro, a troca? Aqui. Qual que é o artigo da troca? Eles colocaram 6A, Nath. É o 6A. Eu Aqui. acho. É permitido o trabalho em feriados nas atividades do comércio em geral, desde que autorizado em convenção coletiva do trabalho e observada a legislação municipal. Aqui também fala de convenção, né, gente?
Por isso que vocês vieram para cá também, né? É que aqui a gente não está falando de troca. A gente está falando que é permitido trabalho em feriados, no comércio. Eu posso abrir no 7 de setembro, mas eu não estou falando de troca de feriado, desde que autorizado em convenção coletiva. Alguém usou mais alguma outra? Tudo bem, tem isso também, André. Dá para argumentar também, a meu favor. O feriado era nacional e não municipal. O artigo 6º está falando de municipal aí, mais um motivo. Olha lá o André. O André me defendendo aqui, doutor. Ó. Ele está falando de feriado municipal aqui, ó. Observada a legislação municipal. Eu acho assim, gente. Eu vou falar minha opinião sincera, tá? A OAB, se caísse uma tese dessas, esse artigo, pode ser que ele saísse no espelho. Eu não consigo garantir para você que ele sairia. O 611A eu consigo garantir que sairia no espelho. Esse aqui eu não consigo garantir que sairia no espelho, porque ele não está falando de troca. Como o André falou, ele é de feriado municipal. O que eu acho é que daria para fazer um recurso, falando que dá para usar esse artigo por analogia, porque ele fala também da convenção coletiva. Então, eu conseguiria brigar pelo aluno. Mas eu não considerei no meu simulado, porque eu acho que, de novo, eu quero forçar você a lembrar do 611A. Mas eu acho que daria para a gente discutir em cima do 6A. Tá bom? Tudo bem? Vocês não ficam muito bravos comigo? Pelo fato de eu ter deixado assim? É que assim, eu tô pensando na segurança do meu aluno. Vai que ele coloca esse dispositivo, esquece do 611A e daí não sai no espelho, entende? Então, no máximo, André, Alessandro, coloca os dois. Achei um outro aqui fora o 611A, vou pôr também. Aí é mais seguro para você. Você consegue garantir o seu lado. Fora isso, eu acho que as outras teses não geram dúvida, né? Só tem a reconvenção. Eu deixei a peça pronta aqui, só para a gente bater a gente pode colocar aqui os tópicos do remissivo. E a hora que acabar aqui, eu já libero para vocês a peça, para vocês verem a nota. Aí, essa aí do feriado, se você foi mal na prova, se você ficou chateado com a sua nota, você pode pensar assim, a Natasha falou que pode ser que essa tese aqui eu pontuaria. Você pode considerar que talvez você tivesse mais um pontinho aí, tá bom? Aqui eu enderecei para o juiz onde está correndo lá o processo. Desculpa aí, gente. Coloquei o número do processo, qualifiquei a padaria. Lembra que aqui é 847 caput, tá? Não tem parágrafo aqui, senão você vai perder 0,10. Contestação pelos motivos de fato e de direito adiante expostos. Primeira coisa da coisa julgada. Eu comecei falando da coisa julgada, ó. Fato. Eu vou fazer, se você tiver dúvida, você põe no chat, a gente para e conversa, tá? Ela pleiteou o plus salarial em função da função de cozinheira que ela exercia, porém ela já tinha feito um acordo em outro processo contra a mesma empresa que transitou em julgado há 2 meses. Então, fiz o fato aqui, falando que já tinha um acordo com relação a essa questão. Aí, como é que você faz? Lembra? Abre o 337, é uma coisa julgada. Abre o 337, sem preguiça. Vem cá, ó. Aí vem aqui, ó. Você vai descobrir qual é a preliminar. Aqui você já chegou em coisa julgada. Então, trata-se de uma preliminar de inépcia prevista no 337-7. Tá aqui. Do CPC. Aí você vai lá em acordo. Deve estar lá no remissivo, em acordo, alguma coisa assim, ó. Se eu fosse você, eu até anotaria. Esse 831 parágrafo único, eu não sei se vocês têm anotado, dá para anotar na frente de coisa julgada aqui, ó. Porque quando fala em acordo que transitou em julgado, ele vem para cá, né? Então dá para anotar aqui. Eu acho que vocês já anotaram. A gente pediu para eles anotarem. A gente já pediu, né? Já. Então. Mas mesmo se não tivesse anotado, João, em coisa julgada ou em acordo, vocês vão estar no remissivo. Tá aqui, ó. No caso de conciliação, Josi, o termo que for lavrado valerá como uma decisão irrecorrível. Tá aqui. Só coloquei o artigo. Não pode deixar o 337 puro, isolado. Tem que procurar o artigo que fundamenta a tese. Tem gente que põe o 337 lá e acha que tá bom. Não, fundamenta direitinho sua tese. Diante do exposto, se há uma preliminar de mérito, extinção do processo sem resolução do mérito. O 485 pode ser que não saia, mas sempre o 337 combina com o 485.
colocamos o 485 aqui, ó. Então, você vai lá no 485, não custa nada. Procura lá, coisa julgada. Cadê? Aqui. 5. Coisa julgada. 5. 485, 5. Feito. Periculosidade. Pediu 30%, mas não fundamentou o pedido. Tese que cai bastante também, né? Se ela não fundamentou o pedido, ela não deu valor. Ah, não, ela não fez a causa de pedir, né? Ela não disse o porquê. Ela só fez o pedido. Pedido sem causa de pedir. A petição tem um vício. Vai no 337, fala que é uma inépcia. 337.4. Vamos lá de novo, ó. Bom para revisar as preliminares, né? Inépcia. Aqui na frente de inépcia, a gente anotou o 330, o 840. 840 é bom para fundamentar, o 330 também é. 840 da CLT vai falar o quê? Aqui, ó. Que a reclamação... Ai, gente, não, aqui é o 330 mesmo, né? Tem o pedido sem causa de pedir. Pedido sem causa de pedir. Então, vamos lá no 330. Fica melhor aqui. Ó. Opa. Aqui. 330. Ó, considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir. No caso aqui, tinha pedido, mas não tinha causa de pedir. Então, tá aqui, ó. 330, parágrafo 1º, inciso 1 do CPC. Eu já vi sair também no gabarito o 300. É obrigatório colocar aqui, tá? Ó, falta de pedido ou causa de pedir, obrigatório. Mas eu já vi também sair o 300, inciso 1º, ó, do CPC. Se você quiser colocar junto, ele tá falando da petição inepta, tá? Às vezes sai inépcia 330, inciso 1º. 330, inciso 1º, mas eles aceitam também 330, parágrafo 1º, inciso 1º, inciso 1, né? Considera-se inepta a petição quando lhe faltar pedido ou causa de pedir. No caso, em tela, conforme dito, né? Não há causa de pedir, mas somente pedido. Pronto. Diante do exposto, extinção do processo, também sem resolução do mérito. Vai lá no 485, aqui o inépcia lá é o 1, né? Ó. Estão acompanhando? 1. Lembra? Quando o juiz indefere a petição inicial, é uma inépcia. Nath, perguntaram sobre o 319, inciso 3º, o 840, parágrafo 1º, se seria cabível ali. Quem perguntou? A Carla perguntou do 319, a Inayara perguntou do 840. 300 ó, gente, petição inicial, quando tem causa de pedir sem pedido ou pedido sem causa de pedir, é melhor, é mais seguro 330. Olha aqui, ó, parágrafo 1º. Quando falta pedido ou causa de pedir. Aí você vem para cá, 330, parágrafo 1º, inciso 1. O 840 é quando ela não atribui valores para os pedidos. Se bem que eu já vi sair o 840 nessa tese também, porque o 840 ele fala que o pedido tem que ser certo, determinado e com indicação do seu valor. Eu vou organizar a bagunça para você, ó. Na nossa peça, presta atenção, Inayara e Carla, na nossa peça está falando de causa de pedir. Ela fez o pedido, então ela falou, eu quero tal coisa, mas ela não disse o motivo. Nesse caso, quando ela faz o pedido e não diz o porquê, o 330, parágrafo 1º, inciso 1, é o melhor. Lhe faltar causa de pedir, tá vendo? Ó? Lhe faltar causa de pedir. Foi. Agora, se tivesse faltando o pedido, então ela fundamentou lá, ela não usufruiu férias, só que ela não fez o pedido de férias. Daria para vir aqui, lhe faltar pedido. Ela falou das férias, mas não fez o pedido. Então, nos dois casos, falta de pedido ou falta de causa de pedir, o 330, parágrafo 1º, 1, me atende. Se você estiver falando que falta o pedido, dá para usar o 840 também. Porque o 840, ele fala que o pedido deve ser certo, determinado e com indicação do seu valor. Então, é como se eu dissesse assim, ó,
A reclamação trabalhista tem que ter pedido. Então, para mim, quando eu estou falando de ausência do pedido, o 840 fundamenta também. Quando eu estou falando da ausência da causa de pedir, o melhor é o 330, parágrafo 1º, 1, que também vai fundamentar a falta de pedido. Resumindo, posso falar? Faltou pedido, faltou causa de pedir, vai no 330, parágrafo 1º, 1, que vai sair no espelho. Faltou pedido, quer complementar com 840? Ok, complementa. Causa de pedir, deixa no 330, parágrafo 1º, 1. Agora, se a parte não liquidou os pedidos, não liquidou, ela fez o pedido, mas ela não colocou lá os valores. Aí você vem para cá, ó, o pedido é indeterminado. Aí combina o 840 também. Eu já vi aluno brigando porque não sai o inciso 1 nesse caso, só saiu 2. Pedido é indeterminado. O que a prova quer dizer? Ele não deu valor para os pedidos, ele é indeterminado. Aí combina, coloca aqui na frente 840, ó. Aí combina, porque o pedido deverá ser certo, determinado e com indicação do valor. Aí vai sair, no caso da liquidez, da não liquidez, que é a tese de baixo, que é essa aqui, ó, não liquidação. Eu coloquei só 840 aqui, que já é suficiente, mas ele vai sair 330, parágrafo 1º, inciso 2, que é o pedido incerto aqui, ó. Ó. Indeterminado, ó. Indeterminado. Ele sai esse e ele sai o 840, parágrafo 1º também. Eu vou resumir para facilitar a sua vida de novo. Faltou pedido, faltou causa de pedir, se eu fosse você, eu vim aqui no 330. Eu não sou besta nem nada. Eu vim aqui, ó. Falou em não liquidou os pedidos, você pode colocar aqui, ou o 840, ou os dois juntos. Quer facilitar mais ainda? Faltou pedido ou causa de pedir, vem aqui no 330, parágrafo 1º, 1. Falou que não liquidou os pedidos, vai no 840. Mas se for aqui no 2, também vai pontuar. Agora, 300... Deu para entender o que eu expliquei? Deu? É que é uma saladinha de batata misturada com repolho, com ervilha. Você tem que tomar cuidado aí. Mas deu para pegar? Na dúvida, se você colocar assim também, ó. Se você colocar 330, parágrafo 1º, incisos 1 e 2, a OAB também é obrigada a pontuar. Porque você colocou o inciso no espelho. No seu gabarito, né? Eu já vi aluno que não sabia se era pedido, falta de pedido, liquidação do pedido. Foda-se, ele pegou e colocou 330, parágrafo 1º, 1 e 2. Entendeu? E eu vi pontuar também. Mas assim, eu estou ensinando do jeito certo. Faltou pedido, faltou causa de pedir. É o 1. Não liquidou. Se não liquidou, ele é indeterminado. Vai no 2, aqui, ou no 840. Tá? É a minha opção para você. Aí. O que eu ia falar mesmo, João? Até esqueci, gente. Eu me empolguei aqui na inépcia. Gente, eu tenho medo de falar para vocês colocarem o 2. Né? Eu acho melhor fazer do jeito que eu ensinei aqui. Ela colocou 840, o 330, parágrafo 1º, inciso 1 e 2, o 331 também, botou tudo que tinha, o 337, o 485, 4... Eu estou ensinando o jeitinho certo. Bonitinho. Mas, sei lá. Vai que a OAB muda de ideia e começa a tirar ponto. Brincadeira, não, gente, é brincadeira. Gente, faltou pedido ou causa de pedir, coloco 1, gente. Tá aqui, ó. Faltou pedido ou causa de pedir. Coloco 1. Se não liquidou, coloco 2. E quer saber? E daí nas duas hipóteses põe o 840 junto para garantir. 840 é top para garantir isso aqui. Pronto. E aí você escreve assim para dar uma humilhada. A petição inicial está eivada de vícios. Ó, chique. Aí põe um ponto final e levanta da prova. Vai para tua casa assistir Netflix. Não mais Netflix, agora Netflix de verdade. Certo? Onde eu parei? Tá certo aqui, né? Vocês entenderam, né, gente? Tá à vista essa. É prejudicial. Perdeu prescrição, vai ter que pagar R$ 100 para mim. Para mim. Para o João é 200, que ele falou que é mais caro o caso dele. Prescrição, vamos calcular. Vamos lá.
No passo 1, como é que eu calculo? Qual que é a demissão dela, Johnny? Qual que é a demissão da mulher, gente? Vixe, Ai, não gente, boa tem. pergunta. Eles colocaram aqui no chat que não tem. Não tem demissão? É, disseram que não tem. Ué, então como é que vocês calcularam o quinquenal? Não tem quinquenal aqui? Bom, o Benil... Hã? Ah, não. O Benildo colocou a data do ajuizamento. É, Ah, é o eles não ajuizamento calcularam para aqui. calcular quinquenal, óbvio. Eles É o eles não ajuizamento. calcularam o quinquenal. Ah, vocês não calcularam a bienal, né? Porque não tem data de demissão. Tem data de ajuizamento? Ai, gente, pelo amor de Deus, aqui. 6 de Ajuizamento. outubro. Pegadinha do malandro, ó. 6. Para calcular quinquenal é do ajuizamento, hein? De 2022 para trás. Tá? Então, aí como é que você faz aqui? Aqui a demissão você não tem. Como você não tem a demissão, como é que você calcularia a bienal? Da data do término do contrato, da demissão, 2 anos para ajuizar a ação. Você não tem a demissão, não tem. Então, não tem como calcular a bienal. Então, você vai calcular quinquenal. É o A. Lembra do vou até pintar, ó, vou pintar de vermelho, ó, laranja, rosa, ó. A. São esses dois dados que você vai pegar. 6 de outubro de 2022. Conta para trás. 6 de outubro, 21, 20, 19, 18, 17. Daqui para trás está prescrito. Ela entrou lá em 2013. Então prescreveu 16, 15, 14, até 2013 prescreveu. Então o que você vai falar? Ela entrou em 2013 na empresa e ajuizou a ação só em 2022. Nos termos do artigo tralalalá da CLT, artigo 7º, 29, artigo 11, tarará, estão prescritos os créditos de 5 anos a contar do ajuizamento da ação, né? Anteriores a 5 anos a contar do ajuizamento da ação. Como a ação foi ajuizada em 22, estão prescritos os créditos anteriores a 17. Ó, tô pintando A para fazer a quinquenal. A bienal você pegaria do D. Aí você conta 2, até 2, conta 2 anos. Geralmente, na prova da OAB, cai a quinquenal, gente. Nunca caiu a bienal. Um segredo que eu tô te contando aqui, ó. Nunca caiu a prescrição bienal. Sempre cobra a quinquenal. Então é o AA, não erra. E se você errar essa data aqui, você vai perder a sua tese, tá? Vamos aqui. Tem que contar minimamente até 5 para trás. Ó, a reclamante foi admitida em 8 de janeiro de 2013 e ajuizou em 6 de outubro de 22. Aqui eu fundamentei. Estão prescritos os créditos anteriores a 5 anos a contar da data do ajuizamento da ação. E eu ainda expliquei, ó. Se a ação foi ajuizada em 6 de outubro de 22, estão prescritos os créditos anteriores a 6 de outubro de 2017. Repete o dia, repete o ano, só vai contar. Repete o dia, repete o mês, só vai contar o ano. Ó, é só você contar até 5 para trás. 21, 20, 19, 18, 17. Não tem como errar aqui. Pego A. E aí eu pedi extinção com resolução do mérito quanto aos créditos anteriores a essa data, nos termos do artigo 4872 do CPC. 487 às vezes sai, às vezes não. O mais importante aqui é o 7º e o 11 da CLT. O 7º da Constituição Federal e o 11 da CLT. Tudo bem aqui, João? Posso seguir? Tá bem fácil, galera. Pode. Certeza. Hora extra. Então aqui tá superado que não dava para reduzir, Josi. A Josi mandou mensagem brava para mim. Fiquei até com medo. Falei, ai meu Deus. Não dava para reduzir. Ó, ela pediu 15 minutos, alegando que usufruía de apenas 10. Eu só coloquei assim: o pedido não merece prosperar, porque nos termos do artigo 71, parágrafo 4º, em caso de concessão parcial do intervalo, é devido o pagamento apenas do período suprimido. Ou seja, como ela já usufruiu 10, ela vai ter direito de apenas 5. Requer a improcedência do pedido, pois o correto é o pagamento de apenas 5 minutos. Só. Já pontuaria aqui. Feriado nacional. Expliquei que foi feita a troca do feriado, que foi autorizada na convenção coletiva. Falei que
Na convenção coletiva é possível essa troca, nos termos do 611A. Então, ela não tem direito à hora extra, né? Ela estava pedindo hora extra, pleiteou horas extras. Ela não vai ter direito, porque é possível a troca conforme a convenção coletiva. Topicão aqui, convenção coletiva de trabalho, João. Aí ele vai para o 611A, certo? Requer a improcedência do pedido de pagamento de horas extras. Vocês querem que ponha o topicão ou não precisa, gente? Aqui é intervalo entre a jornada. Aqui vocês já estão careca, gente. Intervalo intrajornada. Aí o de baixo. Eu não sei se tem dentro de feriado, mas aqui é a convenção coletiva. Ele vai para o 611A. Aí. Segue o baile, ó. Dano moral. Ela pede o dano moral porque fala que usava logomarcas e fotos de empresas parceiras. Aqui tá errado. O pedido não merece prosperar, tá certo. 456A é a empresa que decide o padrão de vestimenta no ambiente de trabalho, sendo lista a inclusão dessas logomarcas. Aqui você já pontuaria, tá? Eu só coloquei 186927 aqui para você lembrar desse artigo, que a empresa não causou um ato ilícito, não tem nexo de causalidade, não tem ilícito. Então, eu coloquei, a empregada não faz jus, porque não cometeu nenhum ato ilícito, afastando 186 e 927 do Código Civil. Mas aqui, se você colocasse só o 456, você já pontuaria. Aqui, uniforme, gente. 456A. Deixa eu abrir aqui para você. A gente já vai fazer a reconvenção. 456A. Não, não é esse. Ah, é esse sim, ó. Cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio laboral, sendo lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada, foto e etc. Então, tá aí. Tá faltando uma tese, não tá, gente? Tá faltando uma tese aqui, que é a do plus salarial. Ela pede, né, um plus salarial, alegando que ela era confeiteira e ela fazia atividades de cozinheira. A reclamante pleiteou plus salarial, alegando que era confeiteira, mas fazia também atividades de cozinheira. Nos termos do artigo, aqui é o 456 caput. A prova do contrato individual de trabalho será feita pelas anotações. Ele está aqui, ó. A falta de prova ou inexistindo cláusula expressa, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal. Esse aqui é difícil de achar na CLT. Vocês anotaram esse? A gente pediu para vocês anotarem esse. Confere se ele está no seu remissivo aí direitinho. Que esse artigo aqui é difícil de achar. Para achar tem que ir em acúmulo de função, alguma coisa assim, ou em contrato de trabalho. Confere aí para mim, como é que vocês acharam esse, gente? 456. Johnny. Nenhum retorno. Ah, eles falaram que tem acúmulo de função. E vocês acharam com facilidade, né? Tá. A falta de prova ou Foi fácil. inexistindo cláusula expressa, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal. Copiei a letra de lei para não ficar copiada, dá uma explicada para o examinador, ou seja, dá uma explicada, gente. A função de cozinheira é compatível com a função de confeiteira, razão pela qual não há que se falar em plus salarial. Só para não sair depois que você copiou o artigo ipsis literis e por isso não pontuou, tá?
Diante do exposto, requer a improcedência do pedido de plus salarial. A reconvenção, vamos revisar agora na véspera, que é legal, né? A paródia, para vocês lembrarem, é aquela paródiazinha que eu fiz no carnaval, que ela falava: hoje ele paga todo o mal que ele te fez. Unha tá ok, cabelo tá ok, maquiagem ok, nananana. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do... Depois puxa aí no YouTube, assim. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Coloca no YouTube e aí você vai cantar, só que você vai cantar a outra letra. Ao invés de cantar, hoje ela paga todo o mal que ela te fez, você vai cantar, hoje a banca paga todo o mal que ela te fez. Hoje a banca paga todo o mal que ela te fez. Hoje a banca paga todo o mal que ela te fez. 2 vezes aqui. Parte está ok. Conexão ok. Valor da causa ok. No 343. Faz reconvenção para o desespero da OAB. A gente colocou no Instagram, o João tá até cantando comigo, vestido de carnavalesco e tudo. Pedi para a Stephanie colocar de novo. Faz reconvenção para o desespero, né, João? Da OAB. Faz reconvenção para o desespero da OAB. Dá uma decorada nisso aqui, é sério. Se você não quiser decorar o começo e o final, só decora assim, ó. Parte está ok, conexão ok, valor da causa ok, no 343. E não esquece de colocar um 86 e 927 aqui. Esses 2 artigos, eles vão entrar na reconvenção, um 86 e 927. Parte está ok, conexão ok, valor da causa ok, no 343. Se você só escrever tem possibilidade de reconvenção, como algum aluno fez aí no simulado, aí você não vai pontuar, vai dar merda. Vai dar BO. Então tem que fazer completinha, bonitinha. Como é que eu fiz? Ó, no dia da demissão, a reclamante... Aqui é o fato, né? Então, a reclamante brigou com Maria, outra empregada. Na ocasião, jogou o tablet da empresa contra a parede, causando um prejuízo de R$6.000. Fato. Esse é o fato. Isso vai explicar. 343. Se você já abriu o 343, ele já vai te salvar. E você já pode copiar o trechinho do artigo. Ó. Isso aqui é cópia. Ó. É lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria contra uma ação principal. Até aqui é cópia, tá vendo? Ó. É lícito ao réu propor reconvenção. A empresa pode fazer uma reconvenção para manifestar a sua pretensão. Qual que é a pretensão da empresa? Recuperar os R$6.000. Pronto. Como eu fiz isso aqui, ó, eu já peguei a paródia aqui, ó. Parte está ok. E eu já fechei, ó. Sendo, portanto, a reclamante parte legítima para ajuizar a reconvenção. Você vai dando um checklist. Falei de parte. Falei de parte. Ela é parte legítima. Não precisa ser exatamente assim. É que quando você começa com o artigo, é mais fácil para você. Nos termos do 343, aí você já consegue desenvolver a redação. É lícito propor a reconvenção para manifestar pretensão própria. Como é lícito, então ela é parte legítima. Parte está ok, conexão ok. Ó, no mais, a conexão, a do verbo haver, aqui, ó, a do verbo haver. A conexão, a de haver, existe, né? Conexão, porque o fato aconteceu no ambiente de trabalho, ou porque o fato decorre da relação de trabalho. Não está conexo com a relação laboral. Parte está ok, conexão ok, valor da causa ok. Não pode esquecer. Valor da causa ok. Tem que pôr, é o valor que ela está cobrando. Feito isso, você fala que ela causou um prejuízo para a empresa. Você fundamenta. 186927, todo aquele que causar dano a outrem é obrigado a reparar. No caso em tela, a funcionária causou um dano para a empresa, devendo o pedido reconvencional ser julgado procedente. Ela está pedindo, ó, como ela jogou o tablet, eu quero o dinheiro de volta, o dinheiro que ela gastou, que ela causou o prejuízo. Feito. Diante do exposto, requer a procedência do pedido feito na reconvenção, aí você pede a condenação da parte contrária aos honorários advocatícios, a procedência e a condenação dela. Honorários na reconvenção
tem um artigo específico, que é o 791A, parágrafo 5º da CLT, que a gente grifou lá. Então, basicamente, ó, parte está ok, conexão ok, valor da causa ok, no 343. Colocaram 86927, pedir a procedência e os honorários advocatícios na reconvenção. Se você fizer isso, você vai conseguir fazer uma boa reconvenção de forma simples. Ela está simples. Terminei, vou para os requerimentos finais. O que é aqui? Tem preliminar? Tem. Pede para colher a preliminar. Que preliminar que é? Coisa julgada e inépcia. Se é preliminar, para extinguir sem resolução do mérito. Pronto. Tem prescrição? Tem. Pede a prescrição para extinguir o processo com resolução do mérito. No mérito, a improcedência dos pedidos. Eu retomo a estrutura. Preliminar, retomei. Prejudicial, retomei. Mérito, retomei. Reconvenção. Aqui você tem que chamar reconvenção também. É que aqui eu finalizei, ó. Eu finalizei a contestação, ó. Tá vendo aqui, ó? Acolhimento, improcedência. Condenação ao pagamento de honorários na contestação, que é o 791A. Você vai colocar aqui o 791A, que é o da contestação. E produção de provas. Tá faltando, né? Tá faltando as provas aqui. Improcedência, condenação ao pagamento de honorários. Vou colocar aqui, ó. Produção de todos os meios de prova. Entendeu? Ó, acole preliminar, acole prejudicial, mérito, honorários e provas. Eu estou na contestação. Como se você não tivesse reconvenção, você ia parar aqui. Como eu tenho uma reconvenção, o que você quer na reconvenção? Não precisa decorar. Procedência da reconvenção, condenação da parte contrária para pagar os 6 mil reais, né? Que seria a procedência aqui. Você até pode colocar aqui, mas você já deu o valor da causa lá em cima, então você vai pontuar as procedências da reconvenção. E aqui eu só repeti os honorários porque eu quis. Condenação da parte contrária ao pagamento de honorários nos termos do 791A. E eu colocaria o valor da causa de novo aqui, ó. Dá o pedido reconvencional o valor de 6 mil reais. Tá vendo? Ó, você pode colocar aqui na frente também, ó. Tanto faz. Para dizer, ó, estou na reconvenção. Basicamente, esse é o fechamento da reconvenção. A procedência, condenação e honorários, e me dá o valor da causa, porque é como se você estivesse processando, é como se você estivesse, não, você está processando a parte contrária porque ela causou um prejuízo. Nath, a Gisele perguntou se não precisa pedir a notificação. Gi, não saiu no espelho. Quando a OAB cobrou reconvenção, que foi na Floricultura Flores Bela, faz tempo, hein? Não saiu no espelho. Mas, se você colocar, tá certo. É que eu tentei fazer de uma forma mais simples, né? Procedência, condenação ao pagamento de honorários. Mas se você. Aqui é o NPP, notificação, você pode acrescentar procedência, produção de provas, e notificação da parte contrária, que está certo, que aqui é como se fosse. É um fechamento da RT aqui. Mas eu vou te provar que não saiu, quer ver, ó? Vou provar para vocês ficarem mais tranquilos, ó. Por isso que eu fiz assim, de forma mais simples, né? Tá vendo, ó? Floricultura, Flores Bela. Foi essa que caiu, né? Faz tempo, hein, gente? Para cair uma convençãozinha, hein? Também tá boa, hein? Tá interessante. Veja, esse é o gabarito da OAB, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó. Só que saiu só assim, basicamente, ó. Reconvenção requerendo valor de 300, relativa ao vidro quebrado. Indicação do 86927. Aqui ele aceitou o 462, mas aqui, para mim, a reconvenção é aqui. Então, basicamente, é o valor da causa. Eu estou fazendo mais completo do que o espelho da OAB, entendeu? Reconvenção de 300, relativo ao vidro, 86927. Então, assim, é claro que não dá para a gente imaginar o que mais que ela vai colocar. Mas partindo do padrão da OAB, na última, ela só pediu isso aqui. Nem os honorários na reconvenção, que é o... Ó, ela pediu a procedência, ó, também. A palavra procedência da reconvenção saiu. Então, aqui, ó, basicamente, ó, o mais importante, que é o que vai sair, ó. É isso aqui, né? Se eles seguirem o mesmo padrão, tá? A gente espera que sim, né, gente? Procedência do pedido reconvencional. E o valor da causa, né? Porque isso aqui é o valor da causa, R$ 300.
e um 86927, que é o mais importante aqui de tudo. Então, se você fizer do jeitinho que eu estou falando aqui, eu creio que você vai ter uma boa pontuação. E aí, finalizou, tá? Dúvidas? Deu para lembrar da reconvenção? Se cair, domingo, tranquilinho. Johnny, vamos parar esse bloco aqui, vamos corrigir as questões desse último simulado. Vamos parar e vamos corrigir as questões. Eu vou dar 10 minutinhos para vocês tomarem uma água, 9 horas.